Olá, alegria de estar aqui com você e hoje nós vamos ter um depoimento do Marco Aurélio Bilibio. O Marco Aurélio é do Instituto Brasileiro de Ecopsicologia. Ele é psicólogo, membro da Sociedade Teosófica no Brasil. Nós nos encontramos no ITB, Instituto Teosófico de Brasília, durante um grande encontro da Escola de Inverno da Sociedade Teosófica. Eu gravei aqui no celular, você ouviu o barulhinho, né? E vamos ter o depoimento então do Bilibio, que é uma pessoa muito querida em todo o Brasil, e você vai entender o que é ecopsicologia. Marco Aurélio, inicialmente, como você chegou à Sociedade Teosófica? Eu cheguei à sociedade ainda muito novo, tinha uns 17 anos, desde os 15 eu estava na busca por esses assuntos, né, de espiritualidade. E aí tive um encontro muito inspirador com a Sociedade Teosófica, ainda muito novo, então, e desde então, essa pegada teosófica de olhar para a espiritualidade sem dogmatismo, sem sectarismo, focalizando no que é essencial em cada tradição, tendo conhecimento, né, de diferentes tradições espirituais, né, com abertura para a ciência, com abertura para a filosofia, tudo isso foi assim uma inspiração para mim e até hoje eu tomo como meu, vamos lá assim, estilo de pensamento, né? E além do que encontrei na Sociedade Teosófica pessoas extraordinárias, fiz grandes amigos e pessoas que têm o mesmo sentimento que eu de assim uma necessidade de ação no mundo, mas enfim, estimulando a plena liberdade de pensamento e orientando todas as atividades na direção da fraternidade, né? Dentro da Sociedade Teosófica, inclusive, eu recebi inspiração por meio de o que eu chamo de a tradição dos analogistas, né? Que são aquelas figuras em diferentes tradições espirituais que viam a natureza como um livro de sabedoria espiritual, né? E isso é muito claro no taoísmo, né? É muito claro nas tradições xamânicas. E eu acabei vendo isso com muita profundidade, assim, a nível pessoal, nas minhas próprias práticas, nas minhas observações da natureza, nas várias experiências que eu tive no mundo natural, inspirado por uma vertente chamada ecopsicologia, que é uma área de encontro de saberes, onde a psicologia encontra com a ecologia e com outras ciências, para olhar para as relações entre ser humano e planeta, ser humano e a teia da vida, né? Eu fui descobrindo que existe frequentemente uma qualidade espiritual quando você faz contato com o mundo natural, despido dos preconceitos, né, com os quais a gente às vezes olha para a natureza, e que aprofundar essa relação, essa conexão, os sentimentos, né, de conexão que a gente tem com toda a teia da vida, com as outras espécies, me torna um ser humano melhor, né? E encontrei via ecopsicologia toda uma fundamentação teórica, filosófica e, vamos lá, um campo de encontro de saberes que vai fundamentando teórica e filosoficamente esse tipo de experiência integradora, né, de conexão com a natureza, inclusive com explicações muito interessantes sobre como a natureza afeta os nossos corpos, como afeta o nosso cérebro, como afeta a bioquímica do corpo, né? Tudo isso foi me fazendo entender que a natureza, o contato com o mundo natural, é um elemento central na saúde de pessoas e na saúde das sociedades, inclusive. E que o nível de saúde de uma sociedade você pode medir pela forma como ela lida com a sua natureza, com a natureza na qual ela está inserida, né? Você vê a própria maneira de falar, sociedade, natureza, eu, natureza, a nossa linguagem carrega uma dicotomia, né, entre o mundo natural e o mundo pessoal,
que é uma falha, né? Uma falha perceptiva, né? Aos poucos vai ficando claro essa falha e a gente vai descobrindo a profundidade da ligação e da conexão que a gente tem com o mundo natural. Uma outra coisa que a ecopsicologia me mostrou é que quando você entende que existe uma relação de saúde entre florestas, ecossistemas, a biosfera e a psique humana, o contrário também é verdadeiro. O adoecimento dos ecossistemas expressa o adoecimento da psique, né? E que pessoas que lidam mal com a sua natureza interna costumam também lidar mal com a natureza externa. E daí, cada vez mais vai ficando claro que refazer, reconstruir nosso entendimento da nossa ligação com a natureza e reconstruir as nossas relações com o mundo natural, né, é um ato de saúde pessoal, social e que se transforma em saúde ecológica. Eu acredito que a gente está evoluindo na direção de entender que não é possível para a humanidade viver com qualidade fora de ecossistemas com qualidade. E que o que quer que aconteça ao planeta, né, provocado por nós, volta contra nós. E isso não só no nível mais óbvio, que é o nível biológico, que é o nível dos ecossistemas, em que a destruição dos ecossistemas promovida pela nossa noção de desenvolvimento, nossa noção de crescimento econômico, que precisa ser questionada, não só isso, como no nível sutil também. Olhar para a natureza sem os preconceitos que a nossa cultura tem em relação a ela, vai provocando um tipo de sentimento, um tipo de, sentimentos da ordem do pertencimento, da ordem da comunhão. E aí a gente vai se aproximando dos grandes religiosos, a gente vai compreendendo o que Francisco de Assis queria dizer, o que os taoístas queriam dizer, o que os xamãs querem dizer quando nos alertam que a gente está tomando um caminho destrutivo, né? Essa experiência de Francisco de Assis é um excelente exemplo, né? Francisco de Assis via o sagrado se expressando em todas as formas de vida, via todos os seres que compartilham conosco o planeta literalmente como irmãos de caminhada, e ele via todos os seres como louvando ao Criador. Então ele vivia num estado de fraternidade ampliada, em que essa fraternidade ela se expandia para todas as forças da natureza e as outras espécies que são como hóspedes, assim como nós, dessa grande esfera, né? E a vida é um milagre, né? A vida é um milagre. Um dia desse eu estava lendo o Fritjof Capra, explicando que numa árvore, um percentual muito grande da árvore é de já matéria inanimada, que existe uma camada fina de vida na árvore, né? Da mesma forma o planeta, essa esfera que está circulando pelo universo tem uma camadinha, uma pequena camadinha que vai do fundo do oceano até alguns quilômetros para cima, onde a gente pode dizer que ali existe a esfera da vida, né? A esfera da vida é um milagre, e é incrível o desconhecimento e, vamos lá, a estupidez, para dar nome aos bois aqui, com que nós lidamos com essa preciosidade que é a vida, motivados por uma mentalidade econômica que está se mostrando completamente disfuncional. Então, assim, é tempo de grandes revisões. Grandes revisões. Eu acho que é fundamental uma revisão do que a gente entende por atividade econômica. Não é possível uma atividade econômica que seja uma tragédia ecológica. Isso é estúpido, isso é quase suicida. Aliás, quase não. É suicida. É um processo de autodestruição você alimentar uma economia que funciona pela depredação da origem última da vida, que são os ecossistemas.
Então, eu prevejo que nós vamos entrar num tempo de grande transformação, né? Hoje a gente vive talvez não sei se dá para dizer isso, mas talvez o apogeu do capitalismo, né? Que venceu a visão comunista, né? E muitos acreditam que chegamos no ápice do nosso desenvolvimento, que vencemos o comunismo. Eu acho que a gente tem que começar a pensar no pós-capitalismo e que ele traga outros valores. E dentre esses valores, esse espírito franciscano de fraternidade do ser humano entre si, né, e do ser humano para com toda a teia da vida e com todos os outros habitantes do planeta. É claro que para isso a gente vai ter que lidar com o nosso lado destrutivo. Eu espero que nós tenhamos sabedoria para lidar com esse nosso lado destrutivo, sem que ele cause estragos sem volta, né? De qualquer forma, só se lida com o lado destrutivo por meio da sabedoria. Saúde psicológica é entendimento de como a natureza funciona em nós, né? Nós estamos nesse século XX, século XXI, a ciência avançou muito em relação a como a natureza funciona fora de nós. E a psicologia tem nos ensinado um bocado também sobre como a natureza funciona dentro de nós, assim como muitos sábios, esses sábios que eu chamei de analogistas, podem ensinar um bocado sobre como nossa natureza interna funciona. Enquanto nós não caminharmos na direção do que eu vou chamar de uma sabedoria ecológica, que é não só uma sabedoria em relação a como a natureza funciona fora, mas como a natureza funciona dentro, e descobrirmos a riqueza das conexões entre o interno e o externo, como nossa psique está completamente ligada, vamos dizer, à alma do mundo, como diziam os alquimistas, né? Nós vivemos num ser vivo, vivemos dentro de um ser vivo, o planeta como um ser consciente, os ecossistemas como grandes psiques, grandes estruturas psíquicas, né? Então é tudo tão rico, quanto mais a gente olha, que observar essa normalidade emburrecida que olha para a vida apenas como coisa, não pode dar em outra coisa a não ser uma catástrofe. Então é muito importante que a gente tenha essa reversão do olhar, descubra a profundidade do olhar, a profundidade dessas ligações, né, que vão revelando que saúde mental, saúde emocional, saúde psíquica é algo indissociável de uma saúde ambiental, de uma saúde ecológica, inclusive pensando em termos de saúde do planeta. Eu prevejo para o futuro aliás, quem disse isso foi o Thomas Berry, diz que nós estamos entrando na era ecozoica, que é a era em que a humanidade descobre seu papel na teia da vida. É evidente que hoje a gente não tem a menor ideia do que isso significa. E precisamos caminhar para entender qual o nosso papel nessa grande teia, ocuparmos o nosso lugar como uma espécie que coopera com a teia e não como uma espécie que destrói a teia. Vamos cooperar, né, Marco Aurélio? Muito obrigado pelo seu depoimento, que ele consiga despertar novas e novas consciências por esse Brasil afora e participarmos desta grande luta de conscientização de que somos uma unidade. E a você, ouvinte, a você, telespectador, muito obrigado por sua companhia e até o próximo Cá Entre Nós. A revista Sofia traz uma visão baseada na cultura da paz, na fraternidade universal e na solidariedade entre os povos de todo o mundo. Sofia, uma revista para reflexão sobre as questões fundamentais da existência e a atual crise existencial, ambiental e de valores.